Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, a pedido de uma dúvida de nosso nobre amigo Juan, falarei para vocês sobre a mineração na Idade Média. E sim, nobres amigos, eu acho que muitos de vocês já devem imaginar do que eu vou falar, muitos outros de vocês devem estar completamente curiosos, que devem estar pensando como é que era a mineração, e esse daqui vai ser um daqueles vídeos que, na minha humilde opinião, vai ser um pouco decepcionante. Porque eu sei que eu tô sonando a curiosidade histórica do nobre amigo e de muitos outros aqui, mas ao mesmo tempo vamos descobrir que provavelmente não tinha nada demais, vamos dizer assim. Como assim, Docas? Explica. Basicamente, a mineração existe no mundo desde muito antes da Idade Média. Desde antes até de Roma. E a mineração sempre funciona de duas formas diferentes. Ou a mineração por pedreira, que é quando você literalmente cava o terreno inteiro de uma vez, por cima. E, quer dizer, mineração pedreira não é um termo muito utilizado em português, embora pedreira seja utilizado, mas em inglês eles usam muito o termo quarry, pedreira. A quarry, como eles chamam, a pedreira, é a escavação completa do terreno. Por exemplo, tem um morrinho ali, eles vão descer o morrinho, vão aplanar o chão, deixar ele no chão e extrair todos os minerais existentes dentro dele. E depois, posteriormente, a parte não utilizada vai ser colocada em outro canto. E existe a mineração de poço, ou de túnel. Sim, esses dois tipos de mineração são coisas muito antigas, existem há muito tempo, eu diria que antes da Idade Média. E a mineração de aluvião também é uma coisa relativamente antiga, o garimpo, sabe? Garimpo é uma coisa bizarra, né? Eu sempre fiquei pensando, velho, os caras quando vão minerar ouro, por que eles não cavam um buraco lá na montanha, fazem o túnelzinho bonitinho pra chegar no ouro? Mas não, eles ficam com aquele prato lá no rio, mexendo as rochas do rio até achar a rocha mais pesada. Eu demorei pra entender o conceito daquilo, mas sim, faz sentido. E esse tipo de mineração também é relativamente antigo. Ou seja, todos esses três tipos de mineração, e basicamente todos os tipos de mineração que conhecemos, com exceção da mineração moderna, operada por máquinas, na prática já existia durante a Idade Média. Não estamos falando de nenhuma novidade, nenhuma coisa que fosse novo para o período. Então, como assim? Podemos dizer que basicamente havia mineração por pedreira mesmo, aquela mineração de superfície, a mineração de túnel e poço, essa daí, aquela clássica minazinha lá, tem os escoramentos de madeira, que tem o túnel, tem o vagãozinho lá, o carrinho que vai num trenzinho, a de poço. E a mineração de bateia, mineração de aluvião, de rio, que significa basicamente tentar minerar as areias e pedras dos rios. E encontrar quais delas são realmente interessantes e deixar as outras de lado. E sim, antes que alguns possam vir a falar, mas os trens não vieram muito depois da Idade Média? Mas os trens não são coisa da Revolução Industrial? Tá aí uma coisa interessante. Os carrinhos de mina já existiam na Idade Média. Embora eles tivessem trilhos rudimentares na época, muito provavelmente feitos de madeira e não de ferro, como eram os da pré-Revolução Industrial em si e Revolução Industrial, já haviam seus pequenos trilhos de madeira e rodas para rodar nesses trilhos durante a Idade Média. Lógico, vamos lembrar sempre, é uma coisa mais primitiva, mas esse tipo de coisa já existia, porque já existiam veículos com rodas desde antes da Idade Média. Por sinal, durante a Idade Média as rodas já tinham até aros mais evoluídos, né? Não era meramente uma tábua cortada no formato de uma roda. E eu sei porque eu tenho um antepassado que, segundo meu avô conta, se eu não me engano, acho que o bisavô dele, na época era especializado em fazer essas rodas de madeira, essas rodas de aros de madeira e de fazer o ferro delas mesmo, a ligação de ferro delas. Então, pelo que ele conta, isso é bem antigo, já existia muito, mas muito tempo atrás. Não é uma coisa da Revolução Industrial em si ou de períodos próximos. Sim, isso já havia na Idade Média, provavelmente períodos anteriores a ela. Então, podemos dizer que, sim, havia esses tipos de mineração. Agora, o que era extraído em cada um desses tipos? Primeira coisa, o aluvião, deve ser óbvio para vocês, vou começar por esse, até porque durante muito tempo foi a mineração mais comum que houve no Brasil, e até em Portugal também, é uma mineração de coisas preciosas, coisas pequenas, coisas raras. Não é uma mineração para grande escala. Ninguém minera no sistema de aluvião coisas grandes. Mineravam o que? Ouro, pedras preciosas, alguma pedra mais rara, algum mineral de metal mais raro. Nada que fosse grandes quantidades, grandes jazidas. Mesmo porque não dá para minerar grandes jazidas em aluvião. A quantidade de matéria que você consegue retirar num aluvião é muito pouca. Vamos convir essa verdade. Embora eu ache interessante esse sistema aí. Eu mesmo já pensei em tentar fazer isso uma vez só para poder ver como é que é a experiência de tal coisa. E além da mineração por aluvião, também podemos ressaltar a mineração por poço. O que se minerava por poço? Eu diria que, principalmente durante a Idade Média, onde o carvão ainda não era utilizado em grande escala, eu diria que eram os metais, mas os metais menos nobres.
tipo ferro mesmo, cobre. Cobre é metal nobre, mas é um metal nobre que você já consegue minerar em quantidades maiores em determinadas regiões. Algumas pedras semi-preciosas. O calcário. Embora normalmente o calcário fosse minerado por pedreira em superfície, havia muita mineração de calcário por túnel. Diga-se de passagem, o túnel do calcário era até mais fácil minerado, porque a rocha do calcário ela era muito fácil de ser cavada, mas ela não era uma rocha muito propensa a desmoronamento. Tanto que podemos olhar a natureza das cavernas mesmo, que elas são feitas de rochas calcárias. Por que as cavernas não desmoronam com tanta facilidade, mas ao mesmo tempo elas se escavam com facilidade pela água? Porque é uma propriedade do calcário, né? Então o calcário também era minerado por túnel. O ferro era minerado por túnel. E carvão também. Não vou mentir que carvão, havia mineração de carvão durante a Idade Média. Embora, durante a Idade Média, em função da baixa densidade populacional, a obtenção de lenha fosse uma coisa tão fácil, mas tão fácil, que muitas vezes não se justificava cavar a terra atrás de carvão. Mas, sim, em alguns casos, se cavava a terra atrás de carvão, sim. E sim, o carvão era utilizado nas forjas durante o período, sim. Então, às vezes, para um ferreiro, para alguém cuidar dessa parte mais de metalurgia, de siderurgia, assim, no período, era útil obter carvão, então, sim, havia produção de carvão e mineração por túnel. Embora não fosse uma prioridade grande do período, como virou em períodos posteriores. E agora que falamos da mineração por túnel, podemos falar também da mineração por pedreira, sabe, de superfície. Que eu diria que era a mineração mais comum do período, mesmo porque aqui dá menos trabalho, né? É a mais fácil, é a menos arriscada. E porque como não havia uma grande população na época, uma grande densidade demográfica e por consequência também não havia uma demanda tão grande por minerais, muitos minerais poderiam ser facilmente encontrados na superfície, não tinha que ter o trabalho de ficar cavando profundamente o subsolo atrás dele. Então a mineração por pedreira é uma coisa extremamente comum do período medieval. Uma coisa que eu acho muito interessante a respeito desse detalhe em si, acho que vale a ressalva, é que a Europa em si é cheia de pedreiras do período medieval. Pedreiras que foram utilizadas no período e posteriormente foram abandonadas. Um detalhe muito interessante sobre as pedreiras medievais em si é que ao contrário das pedreiras modernas que o povo cava para baixo e faz meio que um funil, um buraco no formato de funil, e o fundo acaba ficando cheio de água, porque é da onde eles drenam a água para poder cavar a terra e a pedra do resto. As pedreiras medievais geralmente eram em morros, e aí eles iam cortando o morro. Só que não era um corte tipo uma terraplanagem, mas sim um corte que ficavam 90 graus ali do terreno. Então, você do nada chegava num paredão de pedra. Era plano um pedaço, chegava no paredão de pedra e do outro lado era um morrinho no formato natural dele. E é tão interessante isso que o próprio cenário da muralha em Game of Thrones foi utilizado de uma pedreira medieval para se gravar ele. Era uma rocha, imagino que calcária, e por isso tem uma cor mais branca e se assemelha ao gelo. E aí inspirou a muralha do Game of Thrones. Mas esse é um exemplo muito grande. Há muitas outras pedreiras medievais por aí. E muitas delas são pontos turísticos na Europa, pelas suas próprias peculiaridades, né? Agora, o que era minerado em pedreiras? Acho que o mais óbvio, pedras, né? Seja pedra calcária, ou seja outros tipos de pedra, para a construção de casas, castelos e outras coisas. Sim, predominava a mineração de pedras nas pedreiras, de tanto que recebe o nome de pedreira em português por isso. Embora nem sempre fosse utilizado para mineração de pedra em si. Haviam minerações de metal, um ferro, ou outras ligas metálicas mais comuns, assim, que eram de superfície. Acho que até pela facilidade, como eu falei aqui, né? Porque nesse tipo de coisa você não se expõe tanto a riscos quanto você se expõe ao minerar para baixo e fazer um túnel ou uma pedreira em um buraco, como são hoje. Enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Ele é simplesinho mesmo, não tem muito o que gravar a respeito de mineração na Idade Média em função de não ser uma coisa tão... um elemento para poder terminar o vídeo com chave de ouro, vai. E quem que fazia a mineração? Tá aí um detalhe muito interessante, porque antes da Idade Média, no período romano, mineração era uma coisa feita normalmente por escravos. Por que escravos? Porque os escravos, geralmente, por eles serem escravos, os seus proprietários os viam como descartáveis para determinados serviços, que nem esses. No Brasil também houve mineração de escravos, embora houvesse mineração de mineiros livres também no Brasil. Agora, durante a Idade Média, como eu falei, principalmente na Europa Ocidental e Oriental também, até nas partes cristãs, não havia escravidão. Então, é de se pressupor que os mineiros eram pessoas livres. Sim, mineiros eram pessoas livres. Só que geralmente era uma função extremamente mal remunerada. É um exemplo daqueles onde muita gente hoje consideraria como uma situação análoga à escravidão. Então, sim, meus amigos, os mineiros da Idade Média eram pessoas livres, eram pessoas comuns. Geralmente aqueles últimos filhos ou de famílias mais simples que tinham que achar uma forma de ganhar a vida, mas que a terra já tinha sido passada por alguns dos irmãos mais velhos, ou esses tinham dificuldade com alguma coisa. Esses iam virar mineiros.
até pelo trabalho ser um trabalho de alto risco e não ser tão bem remunerado pelo que eles produzissem. Porém, haviam também aqueles mineiros livres que iam minerar terras longínquas, desertas, que não eram de ninguém, e muitas vezes acabam fazendo fortuna quando encontravam materiais mais preciosos assim. Então, apesar de ser geralmente uma função mal remunerada, nem sempre era o resultado. Às vezes, somente aqueles que iam minerar atrás de ouro ou pedras preciosas acabavam se dando bem. E bom, nobres amigos, agora sim, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixem seu like, que ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito e caiu nesse vídeo de paraquedas? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda a gente aqui do canal. Obrigado e até a próxima!